A gente vai agora para Londres conversar com o Felipe Killing, ainda bem que a gente consegue fazer essa ponte aérea via Guarulhos, porque está funcionando normalmente o terminal de Guarulhos, e o Killing tem mais informações para a gente sobre essa movimentação toda na Europa, que a gente tem acompanhado, tem falado bastante por aqui. Temos falado de guerra na Ucrânia, temos também acompanhado desdobramentos aí na faixa de Gaza, e o Felipe Killing tem mais detalhes para a gente. A gente começa falando justamente sobre o Ministério da Saúde de Gaza, falando sobre uma nova ação que terminou ali com a morte de pessoas que esperavam por comida. Killing, o que você nos conta? Seja bem-vindo. Boa noite para você, Jair. Valeu, Edu. Boa tarde para você e a todos no Brasil. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza, que é controlado pelo Hamas, afirma que 29 pessoas foram mortas esperando ajuda humanitária na faixa de Gaza, em dois incidentes separados. 8 pessoas morreram após um bombardeio ter acontecido num centro de distribuição de ajuda humanitária e 21 pessoas morreram numa fila enquanto esperavam comida. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirma que um helicóptero israelense realizou esses disparos. Israel nega, afirma que não tem qualquer envolvimento, que na verdade foram palestinos armados que atiraram contra a população que tentava saquear um caminhão com ajuda humanitária. A própria ONU afirmou que mais de 500 mil palestinos estão à beira da fome dentro do enclave. E existe um esforço grande da comunidade internacional para enviar alimentos. Inclusive, aquele navio que saiu do Chipre, de uma ONG, chegou à faixa de Gaza carregando 200 toneladas de comida, farinha, lentilha, arroz, feijão, um carregamento suficiente para 300 mil refeições. É um número significativo, mas são mais de 500 mil palestinos passando fome agora na região. Há também a construção de um porto que está sendo realizado por parte dos Estados Unidos e Reino Unido para tentar também fazer com que a ajuda humanitária possa chegar na faixa de Gaza, mas, segundo especialistas e pessoas que trabalham na região, a melhor maneira de distribuir ajuda ao povo palestino é por meio de caminhões. Existe uma fila de caminhões no Egito esperando cruzar a fronteira de Rafah, e aí existe também a dificuldade logística de dentro da faixa de Gaza você fazer essa distribuição, já que muitas estradas estão bloqueadas ou destruídas. Ainda sobre essa guerra, o Hamas apresentou uma proposta de cessar fogo, mas que Israel afirmou que é uma proposta fora da realidade. Tem a troca de reféns por prisioneiros, isso não chega a ser um ponto muito difícil, né? Israel concorda em soltar prisioneiros em troca de reféns, mas o que o Hamas pede é um cessar-fogo permanente e a retirada total das tropas israelenses da faixa de Gaza. Israel afirma que não tem cessar-fogo permanente, que só vai terminar com essa guerra quando acabar com o Hamas, o braço político e militar. Então, os dois lados ainda não estão perto de um acordo porque existe essa questão. Hamas quer um cessar-fogo permanente, Israel afirma que só vai parar com a guerra quando o Hamas deixar de existir. Killing, o secretário-geral da OTAN, está fazendo um apelo aí para os países membros voltarem a fazer doações para a Ucrânia. Exato. A Ucrânia enfrenta um momento complicado na linha de frente, está com estoque baixo, sobretudo de munições. A ajuda por parte do Ocidente deu uma diminuída. O Jens Stoltenberg apresentou relatório anual em Bruxelas, na Bélgica, afirmou que os ucranianos têm muita coragem, mas estão com falta de armamentos e suprimentos. A União Europeia conseguiu aprovar um pacote de 5 bilhões de euros, os Estados Unidos 300 milhões de dólares. Existe um pacote maior de 60 bilhões de dólares que está emperrado no Senado americano. E desde o início da guerra, a União Europeia enviou à Ucrânia 85 bilhões de dólares, os Estados Unidos cerca de 68 bilhões de dólares, e a Ucrânia não conseguiu grandes vitórias. Então, agora, a União Europeia tenta fazer mais um apelo para enviar armamentos, porque, segundo líderes europeus, deixar a Rússia vencer a Ucrânia significa colocar em risco a segurança do continente, porque, na visão de muitos, depois de resolver a guerra na Ucrânia, a Rússia deve atacar outros países europeus. Killing, é folga ou é plantão esse fim de semana? Folga! Então, boa folga para você. Aproveite, a gente volta a conversar na segunda-feira. Até mais. Valeu, valeu, Edu. Até segunda. Tchau, tchau.